Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou indicar para vocês um dos filmes mais legais que existem sobre heavy metal. É isso mesmo. Fiquem atentos, é um filme muito engraçado, muito divertido. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. Dá aquela força, galera. E queria deixar um agradecimento muito especial a todo mundo que assina o meu site de jornalismo cultural. Gente, conheça lá o site andrebarcinski.com.br, R$ 20 por mês. Você tem acesso a 3 textos inéditos por semana, pode participar de cursos e debates exclusivos para a galera do site, tem acesso a todo o acervo. Dê uma olhada lá, acho que vocês vão gostar bastante. Galera, hoje eu queria falar para vocês de um filme. É um filme cultuado, um cult movie clássico sobre heavy metal. E é um dos filmes mais simples que alguém já fez. Eu estou falando de Heavy Metal Parking Lot, em português, o estacionamento do heavy metal. Galera, esse filme tem uma ideia tão simples e tão genial que é até bizarro a gente pensar como ninguém teve essa ideia antes disso, né? Mas em 1986, é um filme que vai fazer 38 anos esse ano, né? Tá fazendo 38 anos. Dois adolescentes, dois caras jovens, assim, os chamados Jeff Krulik e John Hine. Eles eram fãs de heavy metal e eram durangos, não tinham grana para ir a show, né? Não iam muito a show e tal. Qual era o barato deles? Eles iam para os locais onde estavam rolando os shows e muitas vezes ficavam no estacionamento, curtindo, né? Americano tem muito isso em jogo de futebol americano, em jogo, né, em qualquer festividade assim, de ir antes para os shows e tal, e faz churrasco no estacionamento, come, vira uma festa ali, né? Eles chamam de tailgate party, né? E o Jeff e o John, eles moravam ali em Maryland, né? Eu conheço Maryland, eu morei em Maryland, então eu sei bem o que é, um lugar muito suburbano, muito. Em 86 devia ser um lugar onde o heavy metal estava bombando, essa molecada adolescente toda ouvindo metal. E eles tinham perto da casa deles um grande centro esportivo lá, um ginásio e tal, onde tinha um monte de show. Eles costumavam ficar lá no estacionamento vendo a galera bebendo, brincando, zoando e tal, antes de poder ir para o show. E eles tiveram a ideia de pegar uma câmera e simplesmente filmar o que acontecia no estacionamento de um show de heavy metal. Esse show foi um show de duas bandas bem famosas na época, o Judas Priest e o Dokken, né? E o Judas Priest estava bombando, né, galera? Foi 86, assim, já tinham lançado o Scream for Vengeance, era uma das bandas, assim, mais conhecidas do mundo e tal. E eles filmam o Jeff e o John, eles ligam a câmera e eles ficam meio que entrevistando a galera, assim, no estacionamento. Mais do que entrevistar, eles deixam a galera à vontade para ficar falando o que eles quiserem. É meio que digamos, um prenúncio do que a gente teria muitos anos depois com o reality show, mas como era uma coisa muito nova nos anos 80, quando a gente viu Heavy Metal Parking Lot no Brasil, final dos anos 80, começo dos anos 90, foi uma novidade, né? Era uma coisa incrível, assim. A gente nunca tinha visto esse tipo de digamos, de uma narrativa de um evento ligado ao metal. Era uma narrativa que não mostrava nada do show, não entrevistava as bandas, que se limitava a mostrar o estacionamento de um show e a galera indo pro show. Ou às vezes nem indo pro show, né? Era uma galera duranga como o Jeff e o John que ficava lá só lá zoando, falando um monte de besteira, fazendo aquelas coisas de o metal é o maior e tal, símbolo do chifrinho e tal, símbolo do demo, e falando um monte de bobeira, né? O filme é sensacional, é um filme curto, deve ter uns 20 e poucos minutos, né? E ele meio que viralizou ali nos anos 90, no final dos anos 80 nos Estados Unidos, e no Brasil chegou um pouco depois, e ele virou um filme muito querido por bandas, né, que assistiam esse filme ininterruptamente em viagens. Então, assim, eu sei que, por exemplo, era um dos filmes favoritos do Kurt Cobain, né? Várias bandas
tinham nos seus ônibus de excursão VHS do Heavy Metal Parking Lot que eles viam, que é muito engraçado, né? A gente tem que lembrar, galera, que em 1986, quase 40 anos atrás, era muito difícil alguém ter uma câmera, uma camcorder, um videocassete caseiro em casa para filmar, né? Muita gente tinha ainda Super 8 e tal, mas não era tão habitual assim, em 86, você ter câmera de vídeo. Então, a raridade dessas cenas, né, o impacto dessas cenas foi muito maior no final dos anos 80 quando a gente viu esse filme. E é muito curioso pensar que o Heavy Metal Parking Lot, um filme feito por dois moleques com uma câmera qualquer e tal, a quantidade de filmes, séries, desenhos animados que ela inspirou, né? É impossível pensar, por exemplo, em Wayne's World, quanto mais idiota melhor, com aqueles dois personagens, sem lembrar imediatamente do Heavy Metal Parking Lot, né? É impossível pensar em Beavis e Butthead, que são basicamente dois moleques que estariam naquele estacionamento, né, do show do Judas Priest e do Dokken, sem pensar em Heavy Metal Parking Lot. Ele influenciou tanta gente, tantos comediantes falaram de Heavy Metal Parking Lot, tanta gente que trabalha com música. Eu sei que o Mike Judge, né, que fez o Beavis e Butthead, era um grande fã do filme e tal. E esses dois, o Krulik e o Hein, eles fizeram outros filmes, né, também sobre a mesma coisa, tipo shows grandes, não havia só show de metal no lugar, então eles fizeram lá um Neil Diamond Parking Lot e tal. Era engraçado, mas nada chega aos pés dos 18 ou 20 minutos cômicos de Heavy Metal Parking Lot, o estacionamento do Heavy Metal. O filme tá na íntegra no YouTube, eu não achei ele legendado, mas galera, não precisa nem de legenda, mesmo que você não fale inglês, você vai se divertir muito vendo a galera fazendo caras e bocas, conclamando o metal como o gênero mais verdadeiro e fodão de todos os tempos. É muito, muito, muito engraçado, vale muito a pena assistir, e qualquer hora dessas eu vou fazer um quadro aqui sobre outros filmes maravilhosos de heavy metal que há muitos, né, galera? Muitos filmes legais sobre metal, mas esse certamente é um deles, uma obra-prima dos documentários sobre heavy metal. Gostou desse conteúdo? Você curte esse tipo de história sobre cinema, música e literatura? Galera, conhece lá meu site, andrebarcinski.com.br, R$20 por mês, você tem acesso a um monte de benefícios. Você tem 3 textos inéditos por semana que eu escrevo só para o site. Você pode participar de debates, cursos, workshops, tem acesso ao acervo inteiro do site com 600 textos e mais de 75 cursos. Então conheça lá andrebarcinski.com.br. Valeu, galera!